Igreja, com a paz do Senhor, muita alegria mesmo. Cada culto eu coloco uma pedra, entre Mispa e Sem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Só estamos aqui porque Deus é bom. Só estamos aqui porque Deus é maravilhoso. E Ele merece o nosso culto, a nossa adoração, a nossa sinceridade em prestar a Ele a nossa gratidão. Eu costumo sempre dizer, muitas pessoas vêm para o culto esperando ser tocado por Jesus. Mas eu venho esperando tocar em Jesus. Aleluia! Porque quando você toca em Jesus diferente, dele sai virtude para a sua vida. Toque em Jesus, vença a sua multidão. Multidão de pensamentos, multidão de preocupações, vença. E toque em Jesus pela fé. Porque de Jesus sai virtude. Alegre por mais uma vez estar com o pastor Jair e irmã Noêmia. Eles têm sido um Josué para o cumprimento das promessas e do propósito de Deus na minha vida. Talvez alguém já ouviu dizer, mas eu vou repetir. A promessa foi feita a Moisés, mas Josué que levou o povo ao cumprimento dela. Nós recebemos a promessa, mas nós precisamos dos Josués para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E graças a Deus já estive com eles em Juara, Pontes e Lacerda, e agora recebi esse tão gracioso convite para estar aqui, juntamente com umas irmãs do Círculo de Oração, que estão completando 45 anos. Glória a Deus pela vida das irmãs do Círculo de Oração. Glória a Deus também pela vida da irmã Sueli, seu esposo, o pastor Misael, que tem sempre nos recebido com muito carinho e alegria. Também fiquei muito feliz de rever a irmã Ivonete, mas muito mesmo. Eu estava ali, quando eu olhei ela, eu pensei uma coisa: só a eternidade vai revelar o grande trabalho que ela fez ali no Moçambique. Eu estive lá na despedida dela. Um trabalho lindo, irmã. Chorei muito, muito. Porque ali é um trabalho de se doar. Só se doar. Você vai ali para se doar. Glória a Deus por sua vida, irmã Ivonete. Glória a Deus pela vida dos obreiros. Glória a Deus pela minha vida. Queridas, sem mais delonga, quero te convidar para abrir a vossa Bíblia no livro do profeta Abacuque. Eu quero ler os primeiros versos e depois eu vou explicar porquê. Dentro deste livro de poucas palavras, mas que diz muito, nem sempre são muitas palavras que diz muito. Tem gente que fala pouco e diz muito. Assim é o profeta Abacuque, profeta Naum, profeta Sofonias, que viveram numa mesma época, entre os reinados do rei Josias e Jeoaquim. Eles viram o reino norte ser levado para o cativeiro. Eles presenciaram a iminência do reino sul sendo levado para o cativeiro. Eles viveram um tempo de declínio do povo de Deus. Irmãos, eu preciso pregar esta palavra. Eu preciso pregar esse texto, porque Deus vem falando comigo. Já passei momentos com lágrimas, lendo e estudando esse texto. Então eu preciso ministrar ao coração dos irmãos. Tenho certeza que o tema não foi escolhido em vão. Na verdade, não há nada de errado
pregar isoladamente o versículo 2 do capítulo 3 de Abacuque, onde ele reconhece e pede um grande avivamento. Mas eu acho interessante abraçar todo este livro para que a gente entenda o que está ouvindo. Diz assim o texto, Abacuque capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Vocês vão entender o que viveu o profeta Abacuque, cujo nome significa abraçar ou abraço. E segundo a história, diz um relato que Martinho Lutero, ele disse, Abacuque não só abraça, mas como ele carrega um povo no colo. Esse é o papel do verdadeiro profeta. Não, o profeta não é aquele que profetiza querendo que aconteça o que ele está profetizando. Não, profeta é como Jeremias, que profetiza não querendo que aconteça, não querendo que Deus faça juízo, mas sendo misericordioso para com o povo. O texto diz assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidades e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Se fôssemos dividir os 3 capítulos de Abacuque, eu diria que no primeiro capítulo, Abacuque não tinha conhecimento ou não entendia sobre o tempo de Deus. Abacuque não conhecia a soberania de Deus. Abacuque não sabia dos caminhos de Deus, registrado na sua fala aqui no capítulo 1. O capítulo 2, ele recebe uma resposta de Deus, que comprova que ele não conhecia mesmo Deus. Ele não conhecia, ou muito pouco, conhecia o agir de Deus. Ele não conseguia ler a soberania de Deus. No capítulo 3, ele irrompe em um cântico de alegria e manifesta o seu desejo. Ele diz, Senhor, agora sim, eu entendi, eu compreendi que o Senhor vai fazer, que o Senhor é soberano. E mesmo vivendo, ou já enxergando o panorama do que ia acontecer ao povo, ao seu povo, ele declara nos últimos versos do capítulo 3, que ele sobreviveria, apesar de tudo que ia acontecer. E eu acho interessante, irmãos, eu já vou aplicar esse pequeno texto. Eu acho interessante que lá Abacuque, quando ele entende, quando ele compreende, quando ele consegue fazer a leitura da soberania de Deus, dos caminhos de Deus, ele consegue listar aquilo que para nós parece ser segurança. E ele lista as coisas materiais como âncora. E ele diz, ele mesmo, ainda que a figueira não floresça, ele sabia o que lhe faltaria com a crise. Ele já conseguia enxergar o cenário lá na frente, porque ele havia ouvido
e entendido o que o Senhor falava com ele. Eu quero abrir um parênteses. Sabe por que tem muita gente desesperada, tem muita gente confusa? Não é porque não ouve Deus. Ouve Deus falar, mas não consegue entender. E Deus está dizendo: eu sou o que sou, eu sou mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não perdi o domínio. Como trabalhei no passado, trabalho hoje. Sou o mesmo Deus. Vocês não conseguem entender? Parece que a gente só consegue enxergar Deus quando Ele se manifesta como um Deus bondoso. E parece que é isso que nós falamos muito nos nossos testemunhos. Parece que a nossa gratidão a Deus é só quando Deus se manifesta como um Deus bondoso. Mas nós não conhecemos as outras facetas de Deus. Deus é um Deus soberano. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus único. Sabe o que isso significa? Deus não divide a sua glória com ninguém. Então você já começa a atribuir a Ele a glória, a honra, o louvor e a adoração nesta noite, porque você veio aqui para isso. A Bíblia diz: e cada um no seu templo diz glória. Aqui você não é convidado a dar glória. No templo de Deus você é obrigado a dar glória. Aqui você não precisa, aqui não é para você ser agradado para dar glória. Aqui nós não somos movidos pela emoção. Aqui nós somos movidos pela obediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz: e cada um no seu templo diz glória. Aleluia. E Abacuque começa a listar em que estava afirmado a segurança do povo. Mas ele já conseguia enxergar o cenário. Irmãs, irmãos que estão aqui, pastores, quando a gente entende, não só quando a gente ouve. Tem gente que acaba de ouvir uma palavra profética e ele sai dizendo: parece que eu não entendi muito bem. Quero dizer para você, sabe quem interpreta tudo para nós? É o querido Espírito Santo. É por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque Ele é o nosso ajudador. E Ele enxergando já o cenário depois da crise. Aleluia. Eu não sei porque nesse tempo tem crente duvidoso, preocupado. Ai meu Deus, o que vai ser? Ah Senhor, está ficando difícil. Tudo está subindo, tudo está caro. Ah Senhor, o salário não sobe. Ah Senhor, estou preocupado. Não precisa preocupar. Não precisa preocupar. Sabe por quê? Porque nós já entendemos que Deus é que cuida do seu povo. E como o livro de Abacuque, o tema deste livro é o mistério da providência. E Abacuque sabia que depois daquela crise em que Deus permitiria os caldeus manifestar contra o seu povo, tirando tudo deles, viria uma grande crise. E a crise afetaria o lugar aonde as pessoas estavam depositando a sua confiança. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho uma boa renda, eu tenho estabilidade. Aí Deus chega, corta tudo, arranca as muletas e diz assim: agora ou você anda por fé ou você não anda.
Remindo que de me aço e que endurei do time, homem faço e que deixai. É assim que nós precisamos conhecer o nosso Deus. Vocês sabem que o pano de fundo do livro de Abacuque é o capítulo 2, o versículo 4. O justo viverá da fé. Este texto foi corroborado por 3 cartas no Novo Testamento: Romanos, Gálatas e Hebreus. O justo viverá da fé. Se nós, como crentes, não entendermos isso, irmãos, nós vamos sucumbir, porque está chegando a hora de que Deus vai quebrar as nossas muletas, naquilo que nós temos nos sustentado. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o que confia e o que não confia. Ele diz: a figueira não vai dar fruto, a vide também não vai dar, nos campos não vai ter mantimento, nos currais não vai ter vaca, tudo aquilo que vocês estão segurados vai acabar. E como ele entendeu a voz de Deus, ele descobriu no meio de tudo isso, neste cenário, que o queria sustentar ele não era a sua posição, não era o seu cargo, não era o seu dinheiro, não era a sua segurança financeira, não era a sua segurança ministerial, mas era a alegria do Senhor. Aleluia! Não despreze a alegria do Senhor. Ele disse: todavia, eu já sei que eu posso me alegrar, exultar no Deus da minha salvação. Como é bom encontrar crente que ainda mantém a sua alegria na salvação. Porque já são poucos, viu, irmã Noêmias? São poucos os crentes que mantêm a sua alegria firmada na salvação. A maior alegria dele não é a salvação. E o verdadeiro avivamento começa aí, quando nós podemos alegrar pela nossa salvação. Porque estávamos condenados à morte, e Jesus nos resgatou e colocou os nossos pés sobre uma rocha, e disse assim: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai resistir à igreja. Quando a igreja avançar, as portas têm que se abrir. Quando você chega com você a presença do Altíssimo, do dono da igreja. Aleluia. Eu quero fechar essa parte e voltar ao texto que lemos. O texto que lemos fala sobre as longas horas que Abacuque passa sem resposta de Deus. E eu fiquei me perguntando: como não se desesperar nas longas horas de espera? Queridos irmãos, muitas vezes nós somos levados para algumas salas de espera. Davi foi levado para uma sala de espera junto com um Deus longânimo. Ai, que coisa boa! Abraão foi levado para uma sala de espera junto com um Deus soberano. Ele experimentou a soberania de Deus naquela espera de oferecer o sacrifício. Cadê o sacrifício? Não foi fácil. Isaías vai para uma sala de espera com um Deus santo. E ele consegue enxergar quem era ele mesmo, lá dentro dele, para um avivamento.
A igreja precisa encontrar com a santidade de Deus. Eu vou repetir. Para um avivamento, a igreja precisa encontrar com a santidade de Deus. A gente entrar no templo e ouvir: Deus é amor, Deus é bom, Deus é grande, Deus é misericordioso. É gostoso, é ou não é? Mas você entrar no templo e os serafins só cantar: Deus é santo, 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 e não cessa, santo, e você olha do lado, é santo, e você olha do outro lado, santo, e você olha para baixo, santo, e você quer se esconder e está dizendo: santo, 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 santo. Não tem como. Não tem como encontrar com a santidade de Deus e permanecer sendo a mesma pessoa. Isaías, quando viu aquilo, ele entrou no templo. Talvez ele pensou: vi no dia do culto errado. Eu achei que o culto hoje seria um culto de aplauso, ou seria um culto de condolências, porque eu perdi o meu primo, o rei Uzias. Eu pensei que eu vinha no culto e os irmãos iam me afagar. Eu pensei que eu vinha no culto e os irmãos iam dizer: ai, irmã, coitadinha, nossa, Deus não foi tão justo com você. Oh, minha irmã, é assim mesmo. Ou quem sabe eu pensei que eu ia no culto e ser aplaudido, porque eu também não sou uma pessoa qualquer. Eu sou primo, ele já faleceu, mas eu era primo do rei. Eu tinha acesso ao palácio. E talvez, como você, ele pensou: cheguei no culto errado, não era isso que eu queria ouvir. Mas os serafins cantavam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E ele tenta se esconder, mas de repente ele diz: ai de mim. Ele começa a se enxergar. Irmãos, esse encontro com a santidade de Deus é tão importante para um renovo da igreja, para um mover de Deus verdadeiro, porque o avivamento começa dentro de nós, através do nosso arrependimento. Tem muita gente na igreja com remorso, mas não arrependido. Falou, caluniou, lançou pedra em alguém e diz: ai, fiquei com remorso, coitadinho, sofreu tanto, mas não está arrependido. Mas nesta noite o Deus Santo está aqui. E você vai entender que precisa se arrepender. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Quero abrir um parêntese que o Espírito Santo está mandando. Se eu não terminar a mensagem de hoje, eu termino amanhã. Mas eu quero ser fiel àquilo que Deus coloca no meu coração. Se o maldizente fosse tratado como deveria ser tratado. Se o caluniador fosse tratado como deveria ser tratado. Mas se a igreja orar, o Deus Santo vai manifestar. E Ele vai cortar por dentro dos caluniadores, por dentro dos faladores, difamadores, porque Deus é santo, e quem vive com Deus é santo, e quando abre a sua boca fala de santidade ao Senhor. E Abacuque faz aqui o seu clamor desesperado. Abacuque não foi levado para uma sala de espera com um Deus bondoso, não.
Ele foi levado para uma sala de espera com um Deus silencioso. Eu não sei se alguém aqui já foi para esta sala de espera. Eu já fui. Meu marido passou 8 anos desempregado. E Deus não falava nada. Nem que sim, nem que não, nem que ia, nem que vinha, nem que ia fazer nada. Silêncio absoluto. Nós orávamos das 4 às 6 da manhã. Eu ia para a igreja do meio-dia a 1. Eu ia para as orações das 10 às 11. Eu ia para as vigílias e nada. Eu abria a Bíblia e nada também. Eu chorava e nada. Não sei se você já passou por esta sala de espera do silêncio de Deus. Abacuque está dizendo: até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Uma sala de espera sem resposta. Simplesmente Deus entra com você, coloca você sentado, senta na sua frente e fica olhando para você. Aleluia. Quem está entendendo, levanta a mão. Quero ver como você vai se comportar. Quero ver como você vai se mover agora. E você fica cutucando Deus, porque tem gente que cutuca até profeta. Fala: Deus, usa fulano, usa Senhor, mas isso, aquilo. E Deus olhando para você. E Deus fazendo a leitura do seu comportamento. Queridos, a gente consegue ler de cima para baixo, de baixo para cima. Só Deus consegue. A gente não consegue ler muita coisa. E Deus quer nos ensinar, como quis ensinar o profeta Abacuque. E eu perguntei: Senhor, como não desesperar quando passar pelas longas horas de espera? Nós estamos vivendo no tempo de fast food, tudo muito rápido. Tudo tem que acontecer para ontem. Nós estamos movidos com a rapidez da tecnologia. Mas Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Queira você esperar ou não esperar, Deus tem o tempo. E sabe o que Davi disse no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Esse texto no original diz: esperei pacientemente, sem ficar ansioso. Esperei feliz. Esperei servindo. Esperei fazendo alguma coisa. Porque eu sabia que do alto viria o socorro. E o socorro do Senhor não tarda. Ele chega no tempo. Aquieta seu coração e diga: Deus, eu quero aprender nessa sala de espera. Eu quero aprender, não posso passar sem aprender nesta sala de espera. É difícil entender porque Deus muitas vezes nos deixa numa longa espera, num silêncio, como se o tempo parasse. Irmãos, é triste. Quem é casado sabe aqui, e às vezes tem esposa birrenta, mas também tem esposo birrento, que quando fica nervoso cala. Parece que as irmãs já se identificaram, deram uma sorrisinha assim, né? É ruim, não é? Conviver com alguém que não fala, que não manifesta. Imagina você passar longas horas esperando Deus falar, dá um sinal, vai, não vai, fica, não fica, vou, não vou, quero, não quero. E Abacuque presenciou isso. E neste momento, nós somos levados a duvidar da bondade de Deus. Abacuque viveu uma experiência muito marcante. Ele viveu numa época que ele teve que conviver com a violência no meio do povo de Deus.
Ele viveu no momento de enfraquecimento da justiça. Ele viveu no momento em que o certo era errado e o errado era certo. Parece o nosso tempo, sim ou não? Ele viveu no momento em que a impunidade dos líderes injustos era legal. E como nós, ele ansiava por uma resposta. Ele diz: até quando clamarei ao Senhor e Ele não me escutará? Até quando eu vou gritar: Senhor, não aguento mais, e o Senhor não vai me ouvir? Deus está dizendo: você precisa me conhecer, eu estou aqui. Porém, como Deus soberano, não quero falar. Talvez você nunca passou, mas vai passar por essa sala de espera, por esse momento difícil, em que você fica lutando, gritando. Eu já passei por isso. Eu fazia altos votos. Eu me comprometia cada vez mais. Quanto mais eu falava, mais eu me comprometia, mais eu me enleava. Aleluia. E quando tudo passou, quando enfim Deus chega e quebra o silêncio, como quebrou na vida de Jó, eu disse: eu não entendia nada mesmo. Eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia. Eu achava que tinha intimidade com Deus, mas não tinha. Eu achava que eu era crente demais, mas não era, porque eu não conhecia o Deus que eu servia. Eu só ouvia falar. Como tem crente que só ouviu falar. Você só vai conhecer Deus quando tiver experiência com esse Deus. Abacuque ansiava por resposta. Abacuque traduz um dos maiores anseios do ser humano. Qual é o maior anseio do ser humano? Como entender Deus quando seus caminhos não fazem sentido para nós. Eu vou repetir. Como entender Deus quando os seus caminhos não fazem sentido para nós? Eu vou repetir, porque Deus está falando. Como entender Deus quando os seus caminhos, quando o seu traçado, quando a sua direção não faz a menor diferença e sentido para nós? Quem já passou por isso, levante a mão. Mas Deus está dizendo para você: você não precisa entender nesse momento, porque o que eu faço agora, você vai entender depois. Acalma o seu coração, aguenta firme, porque tem um tempo para começar, mas tem um tempo para terminar. Ramaia, Surigandera, Suigandava, sai. Como teremos um avivamento se a igreja não conhece o Deus que serve? Como conheceremos e viveremos um avivamento se não conhecemos um Deus que serve? E nessas indagações eu pergunto: Deus, como passar? Porque passar nós vamos de qualquer jeito. O dia que chegar o dia de ir para a sala de espera, você vai entrar nela, querendo ou não querendo. Mas eu perguntando: Senhor, como passar sem desesperar? Como fazer a diferença? E o Senhor disse algo para mim tão profundo, e eu quero compartilhar e já vou encerrar, porque eu sei do horário. O Senhor disse: algumas coisas precisam acontecer na sua vida. Primeiro, você precisa admitir, reconhecer, aceitar a sua total dependência de Deus. Parece que isso soa bonito,
Parece que isso até empolga. Eu sou dependente de Deus. Mentira. O que mais Deus espera do seu povo é que sejamos inteiramente dependentes dEle. Ele diz ao povo de Israel: colham só o para hoje, amanhã não colhe para amanhã não. Amanhã vocês vão esperar em mim, colha só para hoje. É por isso que na oração do Pai Nosso, nós só somos levados a orar pelo pão de cada dia, para que possamos ser dependentes de Deus. Quem vive o hoje confiando no Senhor, não se preocupa com o amanhã. Sabe por quê? Porque o Deus que cuidou hoje, Ele está presente no amanhã. Alaia, sugendeiva, shukerras. O Deus que proveu hoje, provém amanhã. O Deus que sustenta hoje, sustenta amanhã. E tem uma palavra profética para alguém aqui. Deus está dizendo: eu sou o Deus dos órfãos e das viúvas. Não se preocupe, eu cuidarei dos órfãos, eu cuidarei das viúvas. Amaia sugendeiva shomanassi. Quando você reconhecer que Deus é soberano e enxergar a sua fragilidade, você vai conseguir passar sem desesperar. Irmãos, não existe maior testemunho de fé, embora sendo ser humanos, porque nós sabemos que somos, mas não tem maior testemunho de fé para o mundo. É quando a gente passa por uma luta e não se desespera. E eu vou dizer para vocês, irmãs, eu presenciei isso em muitas mulheres de Deus. Eu presenciei isso em muitas abnegadas servas de Deus, que passaram dias difíceis. E aqui nós temos a irmã Noêmia. Não tem uma mulher mais resiliente do que ela. Talvez a maioria, ou quase ninguém, passou pelo que ela passou, a perda de 2 filhos. Mas ela foi resiliente. Ela passou, ela enfrentou, e cada vez mais com sede de servir ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja vaca, ainda que nos campos não haja mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quando a gente vai para o livro de Jeremias, no capítulo 18, e a gente vê a obra sobre a roda, e de repente a Bíblia diz que ela girava, e de repente o vaso caiu e quebrou. Isso acontece conosco, quando nós estamos na longa sala, na longa espera dentro de uma sala. Sabe o que a gente faz, irmãs? Olha aqui para mim, isso aqui é um aprendizado. A gente bota o pé na roda, chega. A gente age com a nossa própria mão. A gente fala. A gente quer fazer justiça. A gente quer mudar a situação. A gente quer endireitar uma pessoa. Eu quero dizer para você o que a Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Sabe aquele filho seu? Deixa a roda rodar. Não põe o pé na roda, porque senão o vaso quebra. Deixa Deus agir, deixa Deus moldar, deixa Deus fazer. Não intervenha no trabalhar de Deus. Quando nós reconhecermos que somos dependentes de Deus em tudo, irmãs, em tudo, dependência de Deus, o pão nosso de cada dia. Segundo, abrir mão dos nossos recursos para viver os recursos de Deus. E muitas vezes os recursos de Deus não são aparentes. Eles nem aparecem, mas eles existem. Diga para quem está do seu lado: os recursos de Deus podem não aparecer, mas eles resistem.
mas eles existem. Os recursos você pode não estar vendo, mas ele existe. O recurso de Deus existe. Terceira coisa, como passar pelas longas horas de espera sem desesperar. E eu já disse que esse é o maior testemunho de crente que a gente pode dar para o mundo. Passar sem desesperar. Como disse Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. E esse saber de Paulo não era um saber intelectual, era um saber de conhecimento. Ele estava dizendo, eu conheço o Deus que eu sirvo. Quem conhece o Deus que serve, levante a sua mão e já pode cantar. Cantar o hino certo do lado errado é fácil. Dar testemunho e dizer que está alegre depois que a bênção chegou é fácil para todo mundo. Agora, cantar o hino certo do lado errado, do lado contrário, é difícil. É só para quem crê. É só para quem sabe que por fim ele se levantará sobre a terra. Cantar enquanto espera. Feliz enquanto espera, é só para quem conhece ao Senhor, é só para quem conhece o Deus que tudo pode. Aleluia! Quando a igreja entender que ela tem um dono. Eu fui pregar numa igreja há poucos dias. Eu estava sentada no púlpito esperando a minha vez de ministrar e falando com o Senhor. E o pastor daquela igreja estava muito doente, sem condições nenhuma de pastorear, pela enfermidade. Já tinha passado alguns meses. E eu fiquei olhando assim e disse, meu Deus, como vai ficar a igreja? Cadê o pastor? Não tem condições. E o Senhor bradou comigo sentada e disse assim, por que você está preocupada com a igreja? Porque quem cuida dela sou eu. Ela é a minha igreja. Aleluia! Não precisa preocupar com uma igreja de Jesus. Não precisa preocupar com uma igreja de Jesus. Vem as lutas, vem as crises, vem a tempestade, vem o vento e a igreja continua de pé. A igreja continua de pé, hasteando a bandeira da vitória, dizendo só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Como passar sem desesperar? Terceiro, recolher-nos a sós para orar. Este recurso é infalível. As nossas grandes batalhas não são resolvidas em movimentos de oração. As nossas grandes batalhas são resolvidas nos nossos momentos a sós de oração. Quem tem essa experiência, levanta a sua mão. É quando você sozinha rasga o seu coração e clama com a alma, com todas as suas forças. Aprenda isso, por favor. Como Abacuque diz, o justo viverá da sua própria fé. É da sua oração é que você vai vencer as suas grandes batalhas. Não espere ninguém orar por você. Não espere ser sustentado por oração de alguém, porque cada um já tem o seu problema, já tem a sua carga. Comece a orar você. Comece a enfrentar suas batalhas você, sabendo que o general vai na frente e ele lhe garante a vitória. Este recurso de orar a sós, é infalível. Aleluia. Quando você passa pelas longas horas de espera, quando Deus não fala, quando Deus não se manifesta e a angústia vai tomando conta de você.
Eu vejo Abacuque, irmãs, aqui nesse momento, parece tão simples quando a gente lê. Mas sabe qual que é a minha impressão que me deu quando vi Abacuque clamando? Como uma mãe que está à porta de uma UTI, o filho está nas últimas. E o médico chega e diz, nós vamos ter que desligar os aparelhos. E ela diz, meu Deus, entra agora, Senhor, entra. Imagina a angústia dessa mãe, imagina o desespero. Assim estava Abacuque. E o Senhor nos ensina que nesse momento que você espera, se você focar, que Deus poderia ter impedido o que te levou a este cenário. Se você se colocar nessa posição, mas Deus poderia ter impedido esse sofrimento, poderia ter impedido essa tragédia. Se você focar assim, você plantará sementes de amargura. Mas no meio deste cenário de solidão, nesta sala de espera, se você focar no que Deus deseja produzir em você e através de você, o cenário muda. Eu preciso repetir isso aqui. Se nesse momento de luta, se nesse momento de angústia, se nesse momento de espera, não tem avivamento sem conhecimento de Deus. Não tem avivamento sem relacionamento com Deus. Tem muita gente que não ora porque não sabe o que é oração. Oração não é palavras vãs, oração é relacionamento com Deus. E quanto mais você relaciona, mais você conhece. Eu sou casada há 31 anos. Quanto mais vivo com meu esposo, mais eu conheço ele. E não conheço tudo. Quanto mais você ora, mais Deus você conhece. Quanto mais você ora, mais segurança você tem para andar. Quanto mais você ora, mais a sua visão muda. Você consegue enxergar o que ninguém enxerga. Eu quero parar por aqui. Quando você ora, quando você se relaciona com Deus, sozinha, você consegue enxergar o que ninguém enxerga. Quando Davi chega no campo de batalha, em que Golias bradava, e o povo se escondia, a Bíblia diz que eles estavam todos já escondidos com medo de Golias, porque ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Todos estavam atemorizados. Mas Davi, que tinha um relacionamento pessoal com Deus, quando ele foi mandado para apacentar as poucas ovelhas do seu pai, ele não ficou triste não. Quando os irmãos deles reuniram para um banquete, ele não estava, ele não ficou triste não. Ele conhecia o Deus que ele servia, que o Deus que nós servimos é o Deus que promete e cumpre. E quando ele cumpre, nós entendemos que ele não muda. E quando Davi chega no campo de batalha, o que ninguém tinha visto, Davi conseguiu enxergar. Davi diz, a vitória está ganha. Até eu vou lutar com ele, eu desse tamaninho. Porque eu já sei que a vitória está ganha. Sabe por que eu sei que a vitória está ganha? Porque eu estou enxergando o que ninguém está enxergando. Quem é este incircunciso? Ele sabia que Golias era incircunciso, ele não tinha sido circuncidado, ele não tinha aliança com Deus. E entre quem tem aliança com Deus e quem não tem, para quem Deus dá a vitória, fique de pé em nome de Jesus. Quem ora, quem relaciona com Deus, quem enfrenta as longas horas de espera sem desesperar, enxerga o que ninguém enxerga. Ele enxergou por baixo das calças de Golias. Ele diz, ele é um incircunciso, Deus não tem aliança com o incircunciso? Então a vitória já é nossa. Entre você que serve a Deus, minha irmã, entre você que já aspergiu sangue nos umbrais da porta, e um incircunciso, para quem Deus vai dar a vitória? Se você já pode cantar o hino do lado de cá,
mesmo antes de atravessar o mar, isso já prova que você conhece o Deus que serve. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai ser feito, mas eu já vou começar a cantar. Aleluia, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se tem alguém para Deus dar da vitória, é para mim. Não é para este incircunciso. Diga para o rei que eu vou lutar contra ele. E quando ele chega na batalha, ele cita apenas uma vez, faz apenas uma referência a respeito de Golias. E 9 vezes ele se refere ao Senhor dos exércitos, ao Deus de batalha que ele conhecia. Quem ora, a referência dele não é o problema. Quem ora, a referência dele não é a perda. Quem ora, a referência dele não é a dor. Quem ora, a referência dele é o Senhor dos exércitos. E Davi diz: eu conheço esse Deus. Um dia eu estava cuidando das poucas ovelhas do meu pai, e apareceu um urso. Eu tenho experiência. Ô irmãs, tem muita gente aqui que tem experiência com Deus. Não é essa luta que vai te abater, não. Não é esse problema que vai enterrar você, não. Levante sua mão, por favor. Sabe o que eu fiz? Eu matei o urso. Não acredito. Você parece ser tão fraquinha, irmã Noemi, venceu tudo isso. Eu matei já um urso. E matei, sabe como? Sozinha. Um dia eu estava cuidando das ovelhas, apareceu um leão. Eu estava sozinho. E eu matei o leão. Aleluia. 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 Deus não precisa de muitos para vencer a batalha. Levante sua mão. Porque tem gente que acha que se ele sair, todo mundo sai. Tem gente que se acha que ele não tiver, não vai. Deus não precisa de muitos para ganhar a batalha. Deus precisa de alguém que tenha cântaro, que tenha tocha, que tenha conhecimento de Deus. Como passar sem desesperar? Quando você focar naquilo que Deus quer fazer por você e através de você nesta luta, toda a sua tristeza se transformará em alegria. O seu cântico será do lado de cá. Não precisa atravessar o mar para cantar. Irmãs, eu estou falando uma coisa que eu aprendi de pequena. Tem 45 anos esse círculo de oração. Eu tenho 51 anos. E tem 51 anos que eu vou no círculo de oração. Minha mãe foi dirigente muitos anos. Quando aceitei Jesus, quando nós éramos pequenos, meu pai aceitou Jesus. O primeiro convite que ele recebeu dos irmãos, das irmãs, não foi para fazer parte do conjunto dos novos convertidos, não. Foi para ir para o círculo de oração. Então eu já conheci o círculo de oração. Eu aprendi lá desde pequena. Desde pequena, com aquelas irmãs abnegadas, que a gente canta antes de atravessar o mar. Porque quem canta antes de atravessar o mar, sabe em quem tem crido, sabe o Deus que serve. Esta palavra promoverá um avivamento dentro de você. De que lado eu estou cantando? Como eu estou me comportando nesta sala de espera? Deus falou com você. Eu quero orar, porque o horário já manda parar. Eu quero colocar uma vírgula nessa mensagem, mas eu quero orar. Não vou chamar ninguém aqui à frente, a não ser as pessoas que vieram aqui nesta noite para reconciliar com Jesus. Aonde está a primeira pessoa que veio para reconciliar com Jesus? Estou aguardando você. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que veio para reconciliar com Jesus? Cadê você? Levante sua mão, quero te ver. Vem aqui na frente.
Vocês estão em silêncio, mas o Espírito Santo está trabalhando. Tem uma pessoa que veio aqui para reconciliar. Fala, Senhor. Tem uma pessoa que veio aqui para reconciliar. E você não vai sair daqui como entrou. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Deus não fala com quem está ausente. Deus está falando com quem está presente. Glória a Deus. Adentrou aqui a esta casa, a este santuário, uma pessoa que precisa reconciliar com o Senhor. Cadê você? Venha. Hoje é o seu dia. Hoje é a sua hora. Deus está aqui dizendo: vem, eu quero te abraçar novamente. Eu quero que você reconcilie comigo, porque eu quero te dar paz, eu quero te dar alegria. Cadê essa pessoa? A igreja ora, irmãos, porque uma pessoa, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O verdadeiro avivamento nasce de um bom relacionamento com Deus, através da oração e através da sua palavra. Onde está esta pessoa? Eu vou esperar você por 2 minutos e já vou passar o microfone para o pastor. A igreja ore. Nós já não estamos mais acostumados com os cultos delongados, mas não tinha como. Eu precisava ministrar esta palavra. Eu precisava sair daqui certa de que Deus falou o que Ele queria falar. Mas eu estou aguardando você. Venha. Venha, em nome de Jesus, venha. Que as correntes sejam quebradas agora, em nome de Jesus. As correntes vão sendo quebradas, em nome de Jesus. Venha. É você mesmo. É você mesmo. Sabe que as promessas de Deus não caíram por terra? Não. Você se entristeceu, mas não foi com Deus. Porque Deus quer cumprir o plano dele na sua vida. A igreja avivada, ela já deu glória 1000 vezes. Porque este filho, esta filha estava perdida e foi encontrada. Aleluia! Posso orar? Posso orar? Mas eu vou falar a última coisa que o Espírito Santo acabou de falar comigo. Tem uma pessoa que entrou aqui e você está na igreja, mas você tem pensado, esse pensamento tem vindo muitas vezes na sua mente, em tirar a sua própria vida. Cadê você? Hoje Deus quebra. Cadê você? Eu preciso que você venha agora. Não tenha vergonha, é hoje o seu dia. Você é crente, mas o diabo tem falado no seu ouvido: chega, não dá mais para viver. Tire a sua própria vida. Quando nós nos reunimos, Deus quebra os laços, Deus desfaz, Deus quebra o arco e corta a lança. Eu quero orar por você. Eu vou orar por você nesta noite. Sai do seu lugar em nome de Jesus. Cadê essa pessoa? Irmãos, eu tenho tanta certeza, porque Deus não fala com quem está ausente, Deus só fala com quem está presente. Venha agora, em nome de Jesus. O diabo está dando essa sugestão. Deus não trabalha com sugestão, Deus trabalha com direção. Está vindo, venha. Você pode glorificar o Senhor, porque Deus hoje quebrou o laço do passarinheiro, e nós escapamos pela misericórdia do Senhor. Alaia, suriguei, chorei, badaçui da gassi. Alaga, chorimi gondava, suguedei, chui, mandova, suguerraci. Naga, chuiguei, o diga do estui, mendove, tigre do ar, suiguei, chui, alá, suiguedaci. Nime, naga, chuiguei, chui, lá, suiguendova, suguerraci. Lá eu estou aqui da sua, eu estou sentindo uma presença gloriosa aqui. Porque onde Deus está tem vida. Onde Deus está, Ele manifesta. Oh, Deus grande, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e se arrependa.
Se arrependa da sua incredulidade, da sua negligência. Se arrependa por o tempo que você murmurou, por falta de conhecer a Deus e dizer: eu não aguento mais, Deus esqueceu de mim, não é possível. Pare. Deus não esquece dos seus filhos. Jamais Deus chama alguém para depois abandonar. Deus está só com você numa sala de espera, mas aprenda a passar sem desesperar, porque o Senhor está conosco. Vou orar, mas eu quero que você comece a orar. Você comece a falar com Deus. Vocês estão buscando o avivamento. Feche seus olhos, feche seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Estou esperando uma sinalização do Espírito Santo para mim orar. Porque eu estou sentindo que Ele quer trabalhar na vida de alguém aqui profundamente. Deus está dizendo para alguém: não coloque sua mão, não fale nada, não coloque a sua justificativa. Vou eu trabalhar, vou eu mover, vou eu mexer, vou eu tirar o sono do rei, vou dar a ele o livro das crônicas. Não fale nada. Só quem crê que Deus tira o sono do rei, levante a mão. Só quem crê que Deus muda o tempo e as horas. Só quem crê que Deus estabelece rei e tira reis. Só quem crê que Deus faz descer a sepultura e faz tornar dela. Pode levantar sua mão para adorar ao Senhor. Querido Deus, Pai que está no céu, Deus de bondade e de misericórdia, graças te damos por este momento que o Senhor nos fez reunir em torno do nome do seu Filho amado Jesus Cristo, para oferecer ao Senhor um culto de gratidão, de louvor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos feito. Deus Pai, agradecemos pela palavra que o Senhor tem falado em nosso coração, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas nesta noite. Quero te agradecer por esta ovelha, que estava longe do aprisco, e que hoje com amor o pastor a buscou. Aleluia. Com o seu amor o Senhor o atraiu nesta noite. Porque talvez se dependesse de alguns que estão aqui, ela não voltaria. Mas o Senhor a atraiu com cordas de amor. Quero te louvar pela vida da tua filha, Senhor, que recebe uma grande libertação nesta noite. Pela tua filha que agora entende que a vida dela está escondida em Deus, e que ela está viva porque Deus a tem sustentado. E o mesmo Deus que a sustentou até aqui vai sustentar até o final, porque o nosso Deus não muda. Graças te dou, Deus, porque tem se manifestado, falando conosco através de parábolas. Mas o endereço certo recebeu, entendeu a tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Levante a sua mão e diga: só o Senhor é Deus. Muito obrigado, pastor. Antes de impetrar a bênção, irmãs, permaneçam de pés. Só um minutinho. Antes de impetrar a bênção, amanhã estaremos aqui de manhã. Pastor Washington estará ministrando a palavra de Deus. E à noite, irmã Madali estará pregando.
Amanhã de manhã todos estarão aqui. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra. Muito obrigado aos pastores. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os companheiros. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é